Pensem rápido. Quando a gente fala de futebol de elite, o que vem logo à cabeça? Para muita gente, é aquela troca de passes lenta, super metódica, quase hipnótica, né? Aquela paciência toda até a bola magicamente parar no fundo da rede. Essa é a visão romântica da coisa. Mas, e se eu disser para vocês que a verdadeira anatomia do gol moderno não tem quase nada a ver com essa ordem toda, e sim com o aproveitamento simplesmente brilhante do caos? Pois é, bem-vindos a esta análise. Hoje, nós vamos desconstruir um estudo fascinante que mergulhou fundo em mais de 1.100 partidas, analisando quase 3.500 gols. Nós vamos quebrar de vez a ilusão da posse de bola e revelar o que os dados de fato dizem sobre como os gigantes do futebol mundial realmente vencem seus jogos. Então a grande pergunta que vai guiar nossa investigação inteira hoje é exatamente essa. Como é que os melhores times do mundo realmente marcam gols? Sabe, por muito tempo, o senso comum ditava que o ataque posicional, bem organizadinho, era o rei absoluto. Mas a realidade fria e dura dos números aponta para um fenômeno muito mais letal, muito mais veloz. A gente está falando da transição ofensiva. Aquele exato momento, aquela fração de segundo minúscula logo depois que a bola é roubada. E para entender tudo isso, nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, a anatomia de um gol. 2, o caos nas principais ligas. 3, o paradigma das ligas emergentes. 4, decodificando a divisão tática. E para fechar, ponto fora da curva e exceções. Vamos lá, direto para a seção 1, a anatomia de um gol. Bom, para decifrar essa montanha de dados, os pesquisadores usaram uma espécie de árvore de decisão, separando a arte de marcar gols em 4 categorias bem clínicas. Pensem nisso como um grande quebra-cabeça. Nós temos o ataque organizado, que eles chamaram de sem transição, ou NT. Temos as clássicas bolas paradas diretas, o SP. E aí entram os verdadeiros astros do nosso show. As transições ofensivas diretas, ou OT, que é aquele gol que acontece num piscar de olhos logo após a recuperação da bola. Mas olha só, o que é realmente genial nessa análise é aquela caixinha verde clara ali embaixo, o tal do pós-out. Vamos dar um baita destaque para essa definição aqui. O pós-out, ou resultado positivo, captura, na prática, o caos indireto. Sabe aquela jogada em que um time rouba a bola, parte num contra-ataque fulminante e o desespero do zagueiro adversário é tanto que ele faz uma falta perigosa ou cede um escanteio. E aí, logo em seguida, pimba, sai o gol dessa bola parada. Isso é o benefício indireto da transição. Foi a correria inicial que quebrou a defesa. Separar isso nos dados foi uma verdadeira sacada de mestre dos pesquisadores para mostrar o impacto real e devastador do contra-ataque. O que nos leva à seção 2, o caos nas principais ligas. 53%. Gente, esse é um número simplesmente absurdo que merece toda a atenção do mundo. Literalmente mais da metade de todos os gols nas chamadas ligas principais, e aqui a gente está falando da nata do futebol, Espanha, Itália, Alemanha, mais a metade desses gols nascem de uma transição ofensiva direta ou daquele benefício indireto que a gente acabou de ver. Parem para pensar nisso. O futebol de elite é, na sua essência, um jogo de transições puras e rápidas. E o peso dessa estatística bate na nossa cara quando a gente coloca os dados lado a lado com outros campeonatos. Olhe o tamanho desse abismo. Enquanto a elite europeia ostenta esses incríveis 53%, as ligas marginais, tipo Portugal e Holanda, e as ligas emergentes, como Catar e Arábia Saudita, ficam ali travadas na casa dos 42%, 43%. Nós estamos falando de uma diferença brutal de 11 pontos percentuais. Não é pouca coisa não. Se a gente der uma espiada nestes gráficos do estudo, a precisão matemática desse abismo fica cristalina. A elite tem uma média de 1,29 gols de transição direta por partida. As outras ligas não passam do 1,01. Essa discrepância no gráfico prova um ponto estatístico inegável. No mais alto nível do esporte, roubar a bola na hora e no lugar certo vale ouro. É literalmente o caminho para o gol. Mudando um pouquinho de cenário, seção 3, o paradigma das ligas emergentes. Aqui o formato do jogo muda completamente de figura. Ligas de países como Emirados Árabes, Arábia Saudita e Catar superam a elite europeia, só que em outras métricas. O foco muda. Nesses campeonatos, os times marcam significativamente mais gols a partir de bolas paradas tradicionais e por meio daqueles ataques organizados, bem mais lentos. Ou seja, eles constroem muito mais gols com a defesa do outro lado já montadinha esperando. É um ecossistema de pontuação totalmente diferente da correria da Europa. E é aqui que a coisa fica boa. Seção 4. Decodificando a divisão tática. No fundo, nós estamos diante de um verdadeiro choque de filosofias ditado pelo ambiente. De um lado do ringue, a pressão alta asfixiante e as transições mortais ditando o ritmo alucinante do jogo.
Do outro, um ambiente que permite cadenciar mais, focar no jogo posicional organizado e apostar alto nas bolas paradas. Os dados deixam super claro. Não é só que os jogadores são melhores ou piores numa liga ou na outra. É uma questão de mentalidade e de ecossistema tático. Tá, mas por que isso acontece? Os autores trouxeram 3 hipóteses excelentes para explicar essa divisão. Primeira, a compactação defensiva. Na elite, as defesas são muros de concreto tão organizados que o único momento em que você acha espaço é no exato segundo em que eles perdem a posse de bola. Segunda, a filosofia. Grandes times são treinados para caçar a bola feito malucos no campo de ataque, fabricando essas transições de propósito. E terceira, a intensidade pura e simples. A velocidade com que esses caras tomam decisões é de outro mundo e o jogo acontece num espaço super espremido no campo. Agora, e aquela avalanche de gols de bola parada nas ligas emergentes, lembram? Isso cria um enigma muito curioso. Será que os times lá têm um laboratório genial e treinam escanteios de um jeito inovador? Ou será que, convenhamos, as defesas por lá são só um pouquinho mais desorganizadas e vulneráveis na hora do cruzamento na área? A pesquisa diz que a gente precisa investigar mais para separar o mérito de quem ataca das falhas de quem defende. Mas, independente do motivo, a diferença gritante nos números está aí para todo mundo ver. Finalmente, nossa última parada. Seção 5, ponto fora da curva e exceções. Vejam só que loucura. A Liga do Holanda, que para o estudo era classificada apenas como uma liga marginal, meteu uma média de 1,15 gols de transição direta por jogo. Isso supera a toda a poderosa Espanha, que é da elite principal e ficou com 1,12. Ou seja, a ideia de que mais dinheiro e prestígio da liga garantem os números simplesmente desmorona diante de dados como esse. E o que a gente tira de lição disso tudo? Que a diversidade tática é a verdadeira dona do jogo. A mentalidade de um clube ou a tradição de um país pesa muito mais do que o selo da liga. Quer um exemplo? O futebol holandês tem uma tradição fortíssima, cravada no DNA deles, de amassar o adversário com pressão e jogar verticalmente. Então, essas decisões táticas, se o time vai marcar com a linha lá em cima ou recuado, saem das mentes dos treinadores e isso molda os números de forma totalmente independente de quanto dinheiro o campeonato movimenta ou de onde ele está no ranking da Europa. E para dar um último nó na nossa cabeça, olhem mais esse dado incrível. O Catar, que é uma liga emergente, bateu uma marca naqueles resultados indiretos de transição, o famoso pós-out, que praticamente empatou com a máquina da Alemanha e o tradicionalismo da Itália. Isso é um baita alerta para a gente não julgar um livro pela capa. Rotular as ligas só pelo investimento é um tiro no pé. Táticas brilhantes e específicas podem nascer e dar muito certo em absolutamente qualquer canto do planeta. Pessoal, a nossa viagem pelos dados hoje prova uma coisa. A magia do futebol moderno muitas vezes mora bem ali, no instinto predatório que explode quando a organização adversária desmonta. A posse de bola pode até dar as cartas e escrever o roteiro, mas no fim das contas, são as transições ofensivas que entregam aquele clímax de tirar o fôlego. Então, fica o desafio. Na próxima vez que o jogão estiver rolando na TV e a bola trocar de dono do nada, não pisquem. Perguntem-se, nós estamos prestes a ver só mais uma recuperação de bola qualquer ou a cortina acabou de se abrir para o momento mais letal, caótico e espetacular do futebol? Valeu demais por acompanharem essa análise e a gente se vê na próxima.